Boa noite, está no ar o Arquivo de Notícias e você vai rever o que foi destaque nos últimos dias. Reinaugurado o Teatro Municipal Múcio de Castro. Legislativo cedia conferência sobre segurança alimentar e nutricional sustentável. Com plenário lotado, Câmara de Vereadores promove audiência pública sobre a reforma política. O Arquivo de Notícias inicia mostrando como ficou o novo Teatro Municipal Múcio de Castro. O espaço foi reinaugurado após cerca de um ano de obras. O Teatro Municipal Múcio de Castro foi tombado como patrimônio histórico em 1990, mas a sua história vem há mais de 120 anos e abrigou até mesmo a Câmara de Vereadores. Hoje, ele está de cara nova. Esse conjunto de prédios, 3 prédios aqui, representam talvez o único conjunto arquitetônico que sobrou para nós em Passo Fundo do século XIX. E aqui funcionou a prefeitura, funcionou a Câmara de Vereadores, e infelizmente a cidade foi perdendo os seus prédios, literalmente foram sendo, ao invés de tombados, derrubados, pela especulação imobiliária, e o que ficou são esses 3, nós temos que cuidar muito bem deles, que hoje representam esse conjunto aqui do Museu Ruth Schneider, do Teatro Municipal, da Academia Passo Fundense de Letras e da SEDEC, que funciona na parte aqui ao lado. Então nós precisamos preservar muito porque é o que restou da nossa história no coração da cidade, na Avenida Brasil. Então é um presente que Passo Fundo recebe e toda a programação cultural que a Secretaria, a SEDEC planejou para ter aqui também. Todos os detalhes foram estrategicamente pensados. A cor escolhida para o prédio ficou a mais próxima da original. Do lado de dentro, um ambiente aconchegante. O que houve aqui foi um projeto de restauração e também de algumas adequações que o prédio necessitava. Então, na parte de restauração, nós fizemos a pesquisa histórica das cores, a gente tira uma amostrinha da fachada e raspa ela com bisturi até encontrar a última cor. Então, a última cor encontrada, a mais antiga, é esse tom rosa que a gente trabalhou e que tem sido muito bem aceito, as pessoas gostaram, ele ficou bem equilibrado na composição. Também aqui dentro nós trabalhamos com novas poltronas, novo carpete, toda a parte de vestimenta, cortinas todas renovadas. O prédio ganhou ar-condicionado e uma parte bem importante que é o que está embaixo, escondidinho, que é o camarim, que ficou bem mais amplo, mais confortável, com mobiliário executado pela marcenaria da própria prefeitura. Então, o prédio agora ele está assim com o teatro, ele é pequeno, como sempre foi, mas assim com todos os confortos e a modernidade exigida e também a questão de prevenção de incêndio, de proteção dos usuários e de acessibilidade universal, que é um fator super importante numa edificação desse tipo. 164 pessoas, nós estamos com camarins modernos, com bancadas, luzes para maquiagem, banheiro nos camarins, chuveiros para banhos, Nós temos também uma cabine de som, com sistema de som e luzes assim de última geração, que é propriedade do teatro. Nós temos banheiro masculino, feminino, também banheiro deficientes. Nós temos a cortina que fecha no palco, é eletronicamente controlada por controle remoto, sem contar que ainda dois halls para nós termos a exposição de artes também aqui no teatro. O prédio, na verdade, ele sofreu na sua fachada uma restauração, quer dizer, foi retirada a argamassa onde era necessário, foi usado argamassa de restauro, foi usada uma tinta especial de restauro, que são materiais respirantes, porque esse tipo de alvenaria antiga, ele tem um problema com umidade, que vem do solo, antigamente não se isolava as fundações como a gente faz hoje, então é normal que suba a água e dê aquelas bolhas. Então esse tratamento foi todo feito para que perdure por mais tempo esse reboco e essa pintura. Depois de 14 meses de obras e um investimento de quase R$1 milhão, o Teatro Municipal ficou pronto. Segundo o prefeito Luciano Azevedo, este é mais um espaço público que o Executivo entrega para a comunidade. É um momento de alegria para a cidade, dentro daquela linha que nós projetamos para a gestão há mais de 2 anos.
nós estamos não apenas entregando o teatro completamente recuperado, renovado, pronto para o uso, mas estamos recuperando mais um espaço público, como já havíamos feito antes, com várias áreas de Passo Fundo, a Marechal Floriano, o Ginásio Teixeirinha, os canteiros da Avenida Brasil, a Casa do Ministério do Trabalho, o Parque da Gare que está em obras, a Rua Independência que está em obras, o Banhado da Vergueiro que está acontecendo e agora o teatro devolvido à cidade como deve ser, espaços públicos para a utilização plena da população e aqui num ambiente que é de muito respeito à cultura, à arte, um lugar para que a cidade viva muitas emoções. O vereador Alex Necker é o líder do governo e falou em nome da Câmara Municipal. Mas, na época em que a empresa foi contratada para reformular o teatro, ele era o secretário da Cultura. Quando vê uma obra, como é a obra de recuperação do Teatro Múcio de Castro, finalizada, e chega a esse momento, que é o momento da reinauguração, a gente passa todos os momentos que a gente viveu. Eu fui secretário de Cultura no período que a gente conseguiu contratar o projeto de arquitetônico e de engenharia do teatro. E isso, hoje pela tarde, quando a gente veio aqui, tomou pela primeira vez, viu o resultado disso, eu fiquei muito feliz. E agora à noite a gente renova essa felicidade novamente, porque é um espaço público que é bastante utilizado pela comunidade, ficou fechado durante 1 ano e 2 meses e agora está sendo devolvido. Certamente a população poderá usar, gostará muito de estar aqui nas dependências do Teatro Múcio de Castro, mas sem dúvida nenhuma os artistas, aqueles que precisam de espaços de qualidade para se apresentar, vão ter aqui agora no Teatro Múcio de Castro essa casa. Nós temos o Teatro do Sesc aqui que nos ajuda muito, mas o Teatro Municipal ele é um símbolo importante da cidade e que é devolvido para a comunidade num momento bastante importante. Para a gente que trabalha, que faz da arte a sua vida, a sua profissão, o teatro voltou a ser a nossa casa mor em Passo Fundo. Isso representa a maior confirmação de que Passo Fundo é sim um grande polo de cultura, de teatro, aqui na nossa cidade. E nós somos muito felizes, graças a essa administração que reformou o nosso teatro, a Secretaria de Cultura que colocou em funcionamento novamente, para que todos nós possamos trazer esses 180 mil habitantes aqui para dentro, para conhecerem a nossa arte, o nosso trabalho e que esse teatro tenha muito mais vida longa do que teve até hoje. A Câmara de Vereadores sediou na última semana a conferência que discutiu a segurança alimentar e nutricional sustentável. O objetivo é ampliar os compromissos políticos para garantir uma alimentação adequada a todos. O que Passo Fundo pensa na questão de segurança alimentar? Vai para estadual, se aprovado na estadual, essas propostas são para nacional. E na nacional são discutidas essas propostas que depois viram políticas públicas que vêm sendo implantadas, né? Então essa que é a importância das conferências, que é onde a sociedade civil pode se pronunciar e falar aquilo que ela precisa para depois virar políticas públicas, né? Então por isso que é importante, a gente preparou antes os conselheiros, eles receberam documentos e referências, a gente vem fazendo várias discussões no conselho para a gente chegar hoje preparado para ir para estadual e para nacional com propostas que depois a gente vai executar as políticas, né? Então a gente tem que pensar bem antes de propor, depois não ser uma política pública que não caiba muito na nossa realidade, né? O evento iniciou com a exposição do diagnóstico agropecuário do município. O agrônomo da Emater foi o responsável pela apresentação. Como nós estamos na Conferência da Segurança Alimentar, a preocupação da produção de alimentos dentro do nosso município. Nós temos uma população bastante significativa e é o principal município em termos de população da região, e nós temos uma deficiência de produção de alimentos básicos em Passo Fundo muito grande. Nós dependemos muito de outros municípios, de outros, inclusive estados, para a produção de alimentos que são disponibilizados em Passo Fundo. Tanto
a nível municipal, como alguns órgãos de nível estadual que compram em Passo Fundo e que nós temos uma deficiência muito grande. Esse é o objetivo da nossa apresentação. E dentro disso, o fator mais preocupante, segundo o Adriano, tem relação com os alimentos de origem vegetal. A horticultura em Passo Fundo, embora nós tenhamos produtores e tenhamos uma área de produção, mesmo assim a área é muito pequena em relação ao nosso consumo. Talvez nós tenhamos uma necessidade de mais de 90%, quer dizer, mais de 90% talvez dos nossos alimentos básicos aí estão vindo de fora. Nós temos potencial para melhorar isso, né, com pequenas áreas, mas com incentivo aos produtores. Nós temos produtores com potencial, nós temos muito bons produtores a nível de feira e até produtores individuais que nós conhecemos, mas que nós deveríamos trabalhar potencializando isso. Após a apresentação do diagnóstico, os debates foram divididos em 3 eixos temáticos. O primeiro deles ficou com a orientadora educacional do município, Rosângela Covatti dos Santos. Ela, que também é a presidente do Conselho de Alimentação Escolar, falou sobre os obstáculos para conquistar uma alimentação adequada e saudável. Esse é o momento de novas propostas da alimentação escolar, uma alimentação saudável, sadia. Nós queremos ver isso diretamente com o município, que produção realmente nós devemos ter para os nossos estudantes da rede municipal, rede estadual, rede particular de Passo Fundo. É uma alimentação sem agrotóxico, uma alimentação sadia, um alimento com crescimento que tenha realmente o gosto do alimento, da alimentação para as crianças. É uma necessidade que nós temos na rede municipal, no ensino em Passo Fundo, dessa alimentação no campo e na cidade. Além da eleição dos delegados que irão representar Passo Fundo na conferência estadual, também foram elaboradas 2 moções de apoio às indicações da vereadora Cláudia Furlaneto. Nós sugerimos que o Executivo passe a utilizar a merenda ecológica, tanto uma na merenda escolar, alimentação ecológica na merenda escolar, e a outra no Hospital Municipal Dr. César Santos. Por quê? Essa conferência, então, ela trabalha muito forte a saúde. Quando você fala em alimentação saudável, produto orgânico, você está falando de preservação de vida, Seja a vida do meio ambiente, da forma como que é feito o manejo, como é que é cultivado esses produtos que a gente vem a ingerir, e da vida quanto do sujeito, de pessoas saudáveis, de uma alimentação saudável. Então, o que nós pretendemos, além de divulgar este tema, que é importante, a gente precisa sim caminhar para e passo com a questão da agroecologia. A gente não pode mais comer qualquer coisa, ingerir qualquer coisa. Então a ideia é essa, é que daqui desta conferência saiam então 2 moções de apoio à indicação ao prefeito, porque aí sim chega com mais força, Uma coisa é a vereadora fazendo uma indicação e outra coisa é esta indicação vem referendada por uma conferência que trata especificamente sobre o tema. Veja a seguir como foi a audiência pública que discutiu a reforma política. O evento aconteceu nesta última semana e lotou o plenário do Legislativo. Na veia do gaúcho corre a solidariedade. Corre também a tradição de um povo que valoriza suas origens. O ato de estender o braço e compartilhar a cuia de chimarrão mostra a cultura viva fazendo parte da rotina. Essa integração revela o companheirismo de cada indivíduo e faz nascer a união. União que vence qualquer luta e, principalmente, é capaz de salvar vidas. Doe sangue. Estender o braço faz parte da nossa tradição.
Câmara de Vereadores de Passo Fundo, cada vez mais perto de você. Tudo o que acontece na Câmara de Vereadores é do seu interesse. Por isso, estamos sempre à disposição para lhe atender, ouvir e buscar os meios para garantir melhorias que beneficiem a todos. Participe das sessões plenárias todas as segundas e quartas-feiras, a partir das 15 horas. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. O poder da comunidade. Está em análise na Câmara Municipal um projeto de lei complementar do Poder Executivo. O documento pede a criação de uma zona de uso especial para o bairro Valinhos, que permita a ampliação de uma área para a extração de argila. A alteração foi solicitada por uma empresa que fabrica cerâmicas, telhas e outros produtos de barro no município. Para continuar o trabalho de extração da matéria-prima, é preciso fazer mudanças em uma lei de 2006. Existe um zoneamento naquela região lá, que foi uma alteração já feita em 2010, se eu não me engano, e que para que continue o empreendimento sendo executado naquele espaço, é necessário colocar mais algumas atribuições dirigidas ao caráter específico daquele empreendimento. Importante a gente sempre ressaltar que, independente de toda a formulação que nós temos no plano diretor da cidade, ele precisa ser frequentemente atualizado. No ano passado, as comissões permanentes do Legislativo promoveram uma audiência pública para debater o projeto. Na oportunidade, o fabricante de cerâmicas pôde se manifestar. Nós damos emprego direto para 33 pessoas. Né? Antigamente, nós comprávamos argila do antigo proprietário. Posteriormente, nós viemos a adquirir essa área e legalizar ela. Nós temos uma autorização do município para extrair argila de novembro de 2009. Conforme o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, a exploração da argila gera impactos ambientais. A extração de argila, na realidade, constitui atividade de mineração, está incluída, né? E essa atividade, extração de argila, normalmente é feita também atingindo a área de preservação permanente de corpos hídricos. E, sendo assim, modifica a paisagem, retira uma camada considerável de solo, né, solo argiloso, modificação extremamente importante, porque além da extração do material do solo, ainda vai interferir na biodiversidade da vegetação e da fauna do local. A área mencionada também faria parte de um projeto de recuperação. Nesse local se formou todo um ecossistema, onde tem lá tanto a questão de nascentes, tem a parte de banhado, tem parte de floresta, tem todo um ecossistema que se formou nessa região. São aves, são animais anfíbios, são mamíferos, são peixes que começaram a ocupar essa área. Isso influencia na questão da nossa qualidade de água, não só aqui no nosso município, porque o Rio Passo Fundo ele se estende e abastece inúmeras cidades. Então, por isso, dá a importância da conservação dessa área. Ainda em 2014, a Secretaria de Planejamento emitiu parecer favorável à criação de uma zona de uso especial. Agora tem que ficar claro que a alteração do plano diretor ali, ela não dá já de imediato a autorização para a extração de argila. Isso é gerido pela FEPAM, então passa por um longo processo de aprovações, né? Mas isso foi proposto junto à prefeitura porque essa atividade já ocorre ali há mais de 15 anos. Então, nesse sentido, a documentação apresentada pelo proprietário está correta e, em tese, ele teria o direito adquirido por já estar fazendo a extração ali antes das definições de plano diretor. Mas o que não exime ele das licenças ambientais, dos compromissos ambientais de recuperação e do plano de manejo da área. Agora cabe ao Legislativo viabilizar a mudança que foi proposta em lei pelo Poder Executivo. Mas a opinião dos vereadores está dividida.
Essa empresa ela já tem diversos apontamentos do Ministério Público, os termos de ajustamento de conduta, também pagando multas e um passivo ambiental de outros locais que foram explorados e não foram adequados e nem respondido esse passivo ambiental que foi deixado. Então, antes de nós discutirmos uma nova área para zonamento, tem que resolver esse problema passado da empresa. Ele foi, no final do ano passado, arquivado por decurso de prazo. Então, nós não podemos, por isso, presumir que não possa e não deva tramitar. Acho que o processo democrático ele é muito claro. Nós queremos desenvolvimento de Passo Fundo, mas queremos preservar ambientalmente falando. Isso resolvido, vencida essa etapa, pronto. Se não venceu, arquive-se. É óbvio que nós vereadores e a Câmara vai estar atento a toda a legislação e a tudo aquilo que é necessário se observar para fazer essa alteração. Caso nós chegamos à conclusão que não é possível a continuidade desse tipo de serviço, desse tipo de empreendimento naquela localidade, é óbvio que nós vamos votar pela não continuidade do processo, ou seja, pelo não ao projeto. E a Câmara de Vereadores, através da Frente Parlamentar sobre Reforma Política, promoveu uma audiência pública nessa semana. O objetivo é saber quais são as mudanças desejadas pela comunidade. Inicialmente, os vereadores apresentaram aos participantes da audiência as mudanças que estão sendo analisadas em Brasília. Entre os principais pontos estão as formas de coligações, o financiamento de campanha e o tempo de mandato. O presidente da Frente Parlamentar, vereador Alberi Grando, conduziu os trabalhos. 30% das pessoas, na última eleição, não votaram ou anularam o seu voto. 30%. Quer dizer, isso é demais. Isso é uma demonstração que as pessoas são descontentes com o que acontece no Brasil em termos de política. A nossa Frente Parlamentar tem se reunido há um ano já. Tem feito discussões interessantíssimas. Os vereadores com as entidades fazem parte da frente. Hoje, aqui, uma audiência pública é uma estratégia para trazer mais pessoas, discutir com mais pessoas a questão da reforma. A partir daqui você faz um relatório e vai ser encaminhado às autoridades, mostrando com certeza o nosso descontentamento. Nós políticos estamos fazendo uma política que a população não está gostando. A comunidade ouviu o apelo da comissão e lotou o plenário do Legislativo. Cada pessoa teve o tempo máximo de 3 minutos para manifestar sua opinião. O estudante Pedro não concorda com o financiamento público e empresarial para campanhas. O que acontece? A empresa financia o político a fim que o político faça medidas que lhe beneficiem. E aí o político entra com o rabo preso no poder, já entra para ajudar aquela determinada empresa. Agora, financiar o político, financiar a campanha do político com o dinheiro público, que deveriam ir para a educação e deveriam ir para a segurança e saúde, é uma coisa sem fundamento. Luiz Guilherme também trouxe sua contribuição para o debate. Ele acredita que o atual modelo de coligações deve ser proibido. Deveria ter alguns critérios ideológicos, né? Por exemplo, hoje o que nós vemos são partidos de direita, muitas vezes com partidos de esquerda, numa mesma coligação. Então, isso, na verdade, são conchavos políticos para que se consiga garantir tempo de televisão, né? E é justamente contra este fator a questão da democratização do espaço de mídia, para que todos os partidos tenham um acesso igualitário e o mesmo tempo de TV e os demais recursos aí também para que possa fazer uma campanha ao menos igualitária. Já o professor Francisco, que representa o movimento de rua SOS Verde e Amarelo, disse não acreditar na reforma política. Na visão dele, a única alternativa é a destituição do atual governo. Elegendo futuramente outros governantes que tenham idoneidade, responsabilidade e que trabalham por amor à bandeira do nosso país, a bandeira verde e amarela. Esse movimento nosso vai sair das ruas para a destituição dos corruptos. Depois a gente vai ver, de acordo com o passar do tempo, quem será os nossos substitutos. Luciana espera uma transformação nos parlamentos. Para ela, as mulheres são injustiçadas e por isso defende maior representatividade feminina no meio político. Tem que ser igual para igual. Todas as mulheres dos partidos também têm que ter o mesmo valor dividido em partes iguais para concorrer. Então, se são 30% das mulheres que vão concorrer,
que garanta-se hoje nesse modelo que esses 30% de mulheres assumam. Né? Então, acho que ficaria muito mais justo. Na verdade, ficaria mais justo ainda se fosse de igual para igual, 50% de homens e 50% de mulheres. E uma outra questão que eu vejo é que os próprios partidos não preparam as mulheres para concorrer. O que as mulheres querem, os 51% de mulheres que votam? Elas querem mulheres preparadas politicamente, mulheres embasadas politicamente. Eu acho que a partir daí vai terminar com esse fato de mulher não assumir, mulher não conseguir vencer uma eleição. O evento contou ainda com a presença do deputado estadual Juliano Roso. O parlamentar trouxe 2 sugestões. Uma contrária às eleições unificadas na mesma data e outra a favor da redução do tempo de campanha. Hoje são 90 dias, é muito tempo, as eleições ficariam mais racionais se elas fossem 45 dias para todos, para os partidos, para os candidatos, para a população. Acho que é uma proposta razoável que poderia fazer parte de um pacote mínimo. E eu entendo que as eleições municipais, unificadas com as eleições federais, isso já ocorreu e não deu certo. Não foi um bom processo, né? Nós devemos manter esse sistema porque na eleição municipal o cidadão debate os problemas da cidade com o prefeito e com os vereadores. E na eleição federal ele debate os problemas nacionais e estaduais com o governador e o presidente da República. Tu unificar isso numa eleição só pode não ser a melhor saída. Em breve, a Câmara Federal deve apreciar o texto da reforma política. Mas, independentemente disso, o vereador Alberi Grando acredita que as discussões em torno do tema devem continuar. É evidente que, como houve essa manifestação da população, eles querem apressadamente aprovarem uma PEC. PEC 352, que já foi lida e não satisfaz em nada. Quer dizer, eles mantêm os privilégios que eles sempre tiveram. Não é essa a mudança que a população está querendo. Então eles estão com pressa, eles querem apressar a fazer essa eleição. Por exemplo, um ponto que eles não tocam é na reeleição do deputado, do vereador, mas toca na reeleição do prefeito, do governador e do presidente. Por que o deputado, o vereador, tem que se reeleger quantas vezes quiser? Eu acho que tem que botar um limite, tanto no executivo como no legislativo. Isso na PEC apresentada agora não é tocado. Quer dizer, é proibido o prefeito, o governador e o presidente se reeleger, mas os deputados e os vereadores podem se eleger quantas vezes quiser. Aí está um ponto que a população não quer. Hermes foi um dos participantes da audiência que parabenizou a Câmara de Vereadores pela iniciativa de realizar este encontro democrático. É de suma importância que se escute o povo, que se escute a sociedade em todos os seus setores, porque a sociedade é que sente a necessidade, é a sociedade que precisa ser representada. Então nós não podemos aceitar que as coisas venham ser enfiadas a goela abaixo da população, que muitas vezes não concordamos. Uma outra coisa importante que nós precisamos repensar é o seguinte: hoje se joga uma expressiva camada da sociedade umas contra as outras, quando na verdade a população brasileira é formada por todas as camadas sociais, empresários, trabalhadores, estudantes, né? Nós não podemos menosprezar uma classe e elevar outra. Nós temos que viver num país igualitário. Para isso, e por que isso está acontecendo? Porque parou-se de ouvir a população. Então acho importante que se volte a ouvir a população, e está de parabéns a comissão da Câmara de Vereadores. Esse trabalho tem que servir de exemplo para Brasília. Brasília precisa seguir o exemplo da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Você assiste esta audiência sobre reforma política ainda hoje na nossa programação. Uma boa noite e até o próximo programa.